Deus é bom. Não vai funcionar não a salinha? Não? Então Isaac, pode ligar o ar lá em cima, viu? Deus é bom. Glória a Deus. Quem quer aprender mais? Vocês estão empolgados com esse assunto? Escatologia, fim dos tempos. Quem está aprendendo mesmo, de verdade? Lembre que é um estudo, viu? E como estuda sempre, a gente vai estar dando muito versículo. E prepara aí o bloco de nota para você fazer as anotações, tá certo? Existem muitos versículos escatológicos. Quando fala escatológico, ele está falando sobre o fim dos tempos, coisas sobre o futuro, tá certo? No estudo passado, nós estudamos aquela imagem, aquela tela. E no estudo de hoje nós vamos continuar o que foi dado no primeiro estudo. Nós paramos nesse quadro aí escatológico. Olha se está gravando aí. Está tudo ok? E nós paramos ali nas consequências bíblicas por estudar a escatologia. Nós estamos ainda no início desse estudo. E essa tela aí vai nos mostrar um pouco sobre o que acontece quando alguém começa a estudar escatologia. O primeiro ponto que vai acontecer quando você começar a estudar escatologia, que é o que a gente está estudando, nós vamos ser incentivados no serviço cristão da obra do Senhor. Eu quero ler com você 1 Coríntios 15:58, que eu até dei no estudo passado. 1 Coríntios 15:58, pode ser na RA. A base da nossa fé é a palavra de Deus, viu? Então, fique sempre feliz quando eu estiver ministrando, expondo a palavra, mostrando versículos. E outra coisa, a gente tem que ter uma compreensão, porque às vezes cada culto existe um estilo. Por exemplo, o culto de domingo foi um estilo, o culto de hoje é outro estilo. Porque hoje nós estamos estudando a palavra, aprendendo a palavra. Então a palavra de Deus diz, e eu quero sempre que você leia comigo, 1 Coríntios 15:58. Tá na NVI, mas não tem nada não, se ficar, né? Tem como mudar não, numa versão, mas se não tiver, deixa essa aí mesmo, para não tirar do... Viu? Pode deixar. Tem como mudar? Tem como mudar sem alterar? Coloca RA. Eu quero que você leia, viu, junto comigo. Nota esses versículos, irmão. Você pode acompanhar, ó. Eis que vos digo um mistério. Não, está na 51 aí. Versículo 58. Versículo 58. 1 Coríntios 15:58. Não precisava nem escrever, ó. Porque não estava no 15. Isso aí é você, ó. Tá ligado que isso é o capítulo todo? Tá vendo? Aí só é se ligar nisso aí, ó. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. A carta escrita aos Coríntios é uma carta válida para hoje, para o tempo de hoje, viu? Então ela é escrita para a gente também. E quem escreveu a carta de Coríntios foi o apóstolo Paulo. E ele disse, confirme direitinho se está gravando, viu? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, olha os conselhos que ele dá, sede firme, inabalável, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Amém? Ou seja, o que nós fazemos para Deus não será em vão. Amém? Existe uma profecia bíblica na eternidade que vai existir 2 julgamentos. Né? E vai ter um julgamento que é específico para a igreja e vai ter outro julgamento chamado julgamento do trono branco. É diferente o julgamento do grande trono branco para o julgamento da igreja. Amém? Por quê, pastor? Porque, sem exceção, todo mundo será julgado diante do tribunal. A igreja passará, presta atenção aqui, que é um assunto muito delicado. A igreja passará por um julgamento.
Amém? Um tipo de julgamento. Só que esse julgamento que a igreja vai passar, não tem perigo mais de você ser lançado no lago de fogo. Não tem perigo mais de você perder a sua salvação. Porque quando o arrebatamento acontecer, nós vamos ser arrebatados para estar com o Senhor no paraíso. Amém? E lá no céu vai acontecer, enquanto tem até uma tela que, seguindo mais para frente, vocês vão ver a ordem dos processos que vão acontecer. Quando a igreja for arrebatada, que começar a grande tribulação na terra, no céu vai dar início a um julgamento, onde Deus vai julgar a igreja. Nós passaremos por esse julgamento, mas nesse julgamento não tem mais perigo assim. Eita, será que o Senhor vai me lançar no inferno? Não, não tem mais perigo não. Esse julgamento é só um julgamento das recompensas, daquilo que você fez ou você deixou de fazer para Deus. Amém? Então, a partir do momento que nós... lembra desse tópico que eu disse aqui, ó? Estudo de escatologia vai incentivar você no trabalho da obra do Senhor. Por que vai incentivar? Porque você vai entender que o que a gente fizer para Deus aqui na terra, vai haver uma recompensa. Amém? Vai haver recompensas. É porque o estudo dá vontade de eu começar a falar de coisas lá na frente, mas eu vou com calma mesmo. Eu sei, só para resumir aqui, para vocês terem um entendimento, haverá um período de governo de Cristo novamente nessa terra, que chama-se o governo milenar, ou seja, Jesus vai reinar sobre essa terra por 1000 anos. E eu vou mostrar nesse estudo, bem detalhadamente, como é que vai ser esse governo. E a igreja, depois que passar por esse julgamento, por exemplo, Roberto, se eu tiver sido fiel com Deus, aquilo que Ele mandou eu fazer, eu vou ser recompensado por aquilo que eu fiz em obediência a Deus agora. E no milênio, eu vou ser recompensado nos governos que terão nessa terra. Você sabia que vai ter o governo de Cristo, que Cristo vai governar essa terra? Amém? Eu vou provar isso biblicamente. Eu estou falando, mas vou provar biblicamente. Então, nesse período que Cristo estiver governando, Ele vai levantar pessoas, né, e vai dar serviço, vai dar trabalho para essas pessoas, para implantar o reino de Deus na terra. Amém? E nós, aquilo que a gente fizer, como é que eu posso ser fiel a Deus? Sendo fiel àquilo que Ele mandou você fazer. Por exemplo, Deus me chamou para pastorear. Eu estou pastoreando e sendo fiel ao trabalho. Eu não estou desistindo por causa das tribulações. Não estou recuando. Mas às vezes Deus chama alguém para ser um empresário e financiar a obra de Deus. Às vezes Deus chama uma pessoa para ser um advogado. Às vezes Deus chama alguém para ser um médico. Mas o importante é que ele seja fiel e honre a Deus naquilo que ele está fazendo. Amém? Isso é o serviço de Deus, é o reino de Deus. Então seremos recompensados. E a Bíblia diz nesse versículo aí que o teu trabalho, aquilo que você faz, não será em vão. Tudo que eu fizer para Deus, não é em vão. Cada centavo que eu ofertar para o reino de Deus não é em vão. Entendeu? Cada copo de água que eu der a uma pessoa, né, que está precisando, não é em vão. Cada ajuda, cada oferta, cada ajuda lá fora que você der a alguém, cada contribuição, cada esmola que você der, isso tudo é contabilizado para a eternidade. Vocês estão entendendo? Ou seja, isso são as obras. Não estou falando da questão da salvação, estou falando na questão do serviço para o reino de Deus. Então, por isso que esse versículo diz assim, ó: portanto, meus amados irmãos, sede firme na palavra e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Quando diz que não é em vão, que é proveitoso.
Se eu mudar de versão aqui para... Não precisa mudar aí, não. Se for fácil para ele não der trabalho, pode mudar. Não dá trabalho ainda. Então mudo para a NTLH. Diz assim, ó, portanto, queridos irmãos, continue forte e firme, continue ocupado. Olha que forte. Continue ocupado no trabalho pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Tá vendo? Amém? Teve um dia que Deisa disse assim, eu estava com um trabalho, eu poderia investir num trabalho de vendas que ela estava fazendo um investimento lá para dar o tempo dela. Ela disse, mas se for para eu dar esse investimento, para eu deixar as crianças de lado, eu não faço. Porque ela recebeu uma missão e ela entendeu que a missão no departamento infantil é mais importante. Né? Aí o que é que Deus faz? Deus abençoa a vida de Diego, Deus dá os recursos a Diego para manter a casa. E ela está cumprindo uma missão. Então, o seu trabalho, como diz, é proveitoso, não é em vão. Pode tirar esse versículo aí. Vamos adiantando aqui o processo. Para o ponto seguinte. Estudar escatologia, nesse ponto 2, a profecia vai consolar e transmitir esperança para nós que somos da luz. Aí nós vamos estudar agora 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4 ao 11. Diga assim comigo, eu sou da luz. E por que você é da luz? Você já parou para pensar? Porque eu faço parte da igreja. Eu nasci de novo. Amém? Deus tem promessa para a igreja e Deus tem promessa para os judeus. Por isso que quando a gente está lendo a Bíblia, tem coisa que a gente pensa que é para nós, mas não é para os judeus. É para Israel. Tem coisa que a gente vai ler aqui, lá em Mateus capítulo 24, sobre a volta de Jesus, que se não tiver um entendimento, a gente vai pensar que é para a igreja, mas não é para a igreja. Nesse tempo a igreja não vai estar mais nem aqui. É para Israel. Por isso que a gente tem que entender, Deus tem promessa para a igreja e Deus tem promessa para Israel. Amém? Deus quer fazer dos gentios, quem é os gentios? São aqueles que não nasceram de novo. E dos judeus, um só povo chamado de igreja. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Então a necessidade da gente ponto 2 aqui, a profecia vai trazer um consolo e transmitir esperança para a gente que nós somos da luz. E por que eu sou da luz? Diga, por que eu sou da luz? Porque eu nasci de novo. Diga para você mesmo, eu nasci de novo. Eu não pertenço mais às trevas. Eu pertenço ao reino de Deus. Eu não faço mais parte das trevas. Você não pode ficar com dúvida se você vai ser arrebatado ou não. Você tem que ter certeza. Por quê, pastor? Porque Jesus comprou com o seu sangue a sua salvação. Está comprado, já está pago, irmão. Amém? Já foi comprado. A sua salvação foi comprada. Agora a Bíblia nos orienta a gente andar em vigilância. Não andar como aqueles que dormem. Quem é aqueles que dormem? Aqueles que vivem de qualquer jeito. Que vivem no pecado. Que vivem, como se diz, as bandas voam. Não tem temor com Deus. Eles estão dormindo. Aí você acha, se Jesus voltar, que a volta de Cristo, vamos dividir ela em dois processos. Primeiro nos ares, para encontrar com a igreja, que é o arrebatamento, o rapto. Nós vamos nos encontrar com o Senhor no céu. E de lá passaremos 7 anos no céu, a Bíblia diz, profetizado lá em Daniel. Nós vamos ver isso também, Daniel capítulo 29, mas agora não. E enquanto isso, a tribulação vai estar acontecendo na terra. Amém? E depois aí Cristo vem e volta com o seu povo e com a sua igreja. Vamos ler esse texto aqui, ó. Mas vós, irmãos, versículo 4. Abriu aí, 1 Tessalonicenses 5, versículo 4. Na RA. RA. Mas vós, irmão, não estáis em
trevas. Diga, eu não estou em trevas. Então você tem que ter essa consciência. Porque às vezes você se cobra demais para que você seja perfeito. Ninguém vai ser salvo por seu próprio esforço, irmão. Você não consegue ser salvo pelo seu próprio esforço. Nós temos que fazer a nossa parte, nos santificar. Mas se você achar que você vai ser salvo porque você precisa ser perfeito, não é. Você vai ser salvo por causa do sangue de Cristo. Amém? Não é, diga, não é pela minha perfeição. É pelo sangue de Jesus, pelo seu perdão. Eu fui perdoado. Por isso que eu vou ser salvo. Eu vou ser arrebatado. Então eu não estou nas trevas. Aí diz, mas vós, irmão, não estáis em treva, para que esse dia, que dia? Diga, o dia do arrebatamento. Para que esse dia, ou seja, o dia do arrebatamento, como ladrão vos apanhe de surpresa. Amém? Por que esse dia do arrebatamento não vai nos surpreender? Porque nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. A qualquer momento que o arrebatamento acontecer, diga, eu vou subir. Amém? Eu não estou em trevas. Eu nasci de novo. Eu sou uma nova criatura. Eu confessei Jesus como meu Senhor. A minha vida pertence a Ele. Eu me arrependi dos meus pecados. Amém? Isso que eu estou dizendo é com você. Confesse isso comigo. Diga, eu nasci de novo. Eu me arrependi dos meus pecados. Eu sou uma nova criatura. Diga então, eu não estou nas trevas. Eu estou no reino da luz. Tem pessoas pensando que a salvação vai acontecer quando nós sairmos daqui. Não, a salvação acontece no momento que você aceita Jesus. Você foi salvo nesse momento. Amém? Glória a Deus, você está entendendo? Vamos lá, versículo 5. Porquanto. Será que dá para vocês verem daí? Não era bom misturar aqui, não? Porque vocês viam melhor aqui, ó, o versículo. Oi? Diz assim, ó, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Vamos ler junto? Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, vamos lá, versículo 6. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e seja sóbrio. É quando a Bíblia diz, não dormimos como os demais. Teve um tempo que eu vivia dormindo. Que eu vivia ali, ó, bebendo, não queria saber de nada, de Deus. Eu vivia na farra mesmo. Eu estava dormindo. Aí se Jesus voltasse, eu subia. Irmão, quando a gente passa um tempo sem congregar, a gente fica com aquela sensação de desproteção, não é assim? É importante a gente estar aqui dentro. Só o fato de você estar aqui, você se sente seguro. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz para que a gente não dormir, mas que a gente fique sóbrio, ou seja, atentos, ligados. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. E o versículo 7. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriaga. Aí vamos ler o versículo 8, todo mundo já. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo da couraça da fé, do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Versículo 9. Porque Deus, todo mundo, irmão, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Que interessante esse versículo. Raciocine comigo. A Bíblia está dizendo que Deus não nos destinou, ou seja, a igreja de Cristo. Deus não destinou a igreja de Cristo. Quem é a igreja de Cristo? Deus não destinou a igreja de Cristo para a ira. Interrogação, o que é a ira? O que é a ira? Acertou.
A ira é o dia da grande tribulação, onde a ira de Deus será derramada na terra. Pastor, mas por que o Senhor está dizendo isso? Eu já sei que nós vamos ser arrebatados e não vamos passar pela grande tribulação. Eu estou te ensinando, irmão, porque tem outras vertentes. Tem outras pessoas que creem que a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas eu estou mostrando na Bíblia que a igreja não vai passar pela tribulação. Tem pessoas que acreditam que a igreja vai entrar na tribulação e no meio da tribulação ela será tirada, arrebatada. Tem outras que creem que vai ser no final da tribulação. Mas eu estou mostrando biblicamente que Jesus não vai permitir nós passarmos pela tribulação. Pode dar uma glória a Deus, irmão. A própria palavra de Deus está dizendo, porque Deus não nos destinou para a ira, ou seja, o dia da tribulação, mas para alcançar a salvação. Quando diz salvação, não está só falando da salvação da alma, desse dia. Porque esse capítulo 5 de Tessalonicenses, ele está falando da vinda do Senhor repentina, está falando da necessidade de vigiar. Amém? Então ele está falando sobre a volta de Cristo. E nesse versículo, quando chegamos nesse versículo 9, ele está nos mostrando que Cristo não destinou a gente, mas para alcançar uma salvação mediante quem? Maria. É? É mediante Maria? É mediante quem? Jesus Cristo. Mas por que o pastor citou o nome Maria? O senhor tem raiva de Maria? De jeito nenhum, irmão. Eu amo Maria. Ela foi uma grande serva de Deus, um instrumento de Deus, e o Espírito dela está no Senhor. Ela cumpriu o propósito dela e está lá. Ela só não tem poder de intercessão nem de salvação. Amém? Aí há uma diferença. Tem pessoas fazendo petições e fazendo reza a ela. Mas eu não vejo nenhuma base bíblica, nem versículo bíblico que nos instrua a fazer uma petição a ela. Amém? Minha vontade era pregar lá na rádio essas coisas. Mas se eu pregar, ele não deixa eu ir mais, aí eu vou com cautela, né? Deixa eu ir com cautela. Alcançando pelas beiras. Vamos lá, versículo 10. Então, no versículo 9 diz que a nossa salvação veio mediante nosso Senhor. Se apega a Jesus, meu irmão. Se apega a Jesus, que a sua escapatória é Jesus. Tá certo? Versículo 10. Quem está gostando do ensino? Versículo 10, vamos lá. Jesus, né? Vamos lá, todo mundo. Que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. E o versículo 11, Paulo nos manda consolar uns aos outros com essas palavras. Consolai, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Ou seja, a gente deve consolar. O dia do Senhor está chegando. Irmão, o dia do Senhor não é para trazer medo, é para trazer alegria. Tem gente que está deixando de vir porque está com medo. Aí o pastor vai falar do fim do mundo. Aí fica com medo. Irmão, quando nós começamos a estudar essas coisas, até o medo da morte a gente perde. É verdade. Amém? Vamos adiantar um pouquinho. E a profecia fornece motivação para uma vida santa na presente era. Uma vida santa. E nós vamos também estudar Tito 2, 11 ao 14. Pastor, o que é uma vida santa? Olha para seu irmão e diga, meu filho, sabe o que é uma vida santa? Uma vida santa é uma vida separada do mundo, das coisas do mundo. Amém? Das coisas nojentas do mundo. Não é nem assim separar. Quer dizer que eu não vou ter mais amizade com ninguém. Não. Se fosse assim, a gente teria que subir para o céu. Porque onde a gente passa, o mundo está aí. Mas eu digo assim, das coisas que o mundo oferece. Tem muitas coisas, prazeres da carne. Amém? Então a gente tem que ser separado. Se separar. Se santificar. Por isso que é bom sempre a gente estar lendo a Bíblia. Por isso que é bom sempre a gente orar. Por isso que é bom sempre a gente tirar um período de jejum. Amém? Ficar um dia sem tomar café. Você consegue ficar um dia sem café? Tira um dia o café, o almoço, a janta.
se fortaleça, você é fortalecido no Espírito. Amém? Eu estou lendo bem detalhadamente porque eu decidi que esse estudo de escatologia eu ia dar ele sem pressa. Aí como eu estou dando sem pressa, eu preferi ir bem devagarzinho ensinando, e a gente aprendendo. Vamos ler o versículo 11, Tito 2,11. Tito 2,11, é isso mesmo, né? Tito 2,11. Nós vamos ler até o 14. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Versículo 12. Educando-nos, vamos ler, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, coloca aí na NTLH, por favor. Vamos ver aqui a NTLH. Quando eu digo NTLH, é uma versão mais atualizada. Pode pular para o 12, versículo 12. Tá aí não? Essa graça nos ensina a abandonarmos. Volta de novo para o versículo 11. Pois Deus revelou a sua graça para darmos a salvação a todos. Presta atenção, deixa lá no 11. Deus revelou a sua graça. Quando a Bíblia diz Deus revelou a sua graça, ele está dizendo assim, a salvação ela é gratuita, não precisa pagar nada. Pode ser preto, pode ser branco, pode ser rico, pode ser pobre. A salvação ela é de graça, diga de graça, para todo aquele que crê. Amém? Salvação dada a todos, todos sem exceção. Você sabia que nós vamos ver muita gente no céu que a gente nunca imaginava que ia estar lá? Muita gente que a gente diz, rapaz, fulano, eu nunca imaginava que fulano está. Mas você sabia que ele pode ter sido salvo na última hora? Igual o ladrão da cruz, ele ter dito, Senhor, tem misericórdia. Estava ali roubando, fumando maconha, fazendo tudo que não presta. De repente cabia matar ele. Jesus me perdoa, chorou e Deus está perdoado. Foi para o céu. Aí todo mundo apontando o dedo que ele não valia nada não, merecia morrer e ele já está no céu. Aí a gente chega lá e dá, oxe, tu tá aqui, rapaz, eu não acredito. Cheguei primeiro que tu. Vai ser desse jeito. Você sabia também que tem muito crente engravatado, com a Bíblia debaixo do braço, andando para cima e para baixo, indo para a igreja, e você vai procurar, cadê fulano que eu via todo dia indo para a igreja com a Bíblia debaixo do braço? Não, ele não está aqui não. Você sabia que isso vai acontecer também? Vai, por quê? Porque às vezes a pessoa está como uma capa. Está como uma capa. Às vezes a pessoa não nasceu de novo. Às vezes não houve um arrependimento genuíno. Porque se não arrepender, meu irmão, tem que arrepender. Arrepender para que os seus pecados, para que os nossos pecados sejam perdoados. Amém? Aí Deus revelou essa graça para todos nós. Aí versículo 12 diz assim: essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas. Olha para seu irmão e diga, ei meu irmão, abandone as paixões mundanas. Então, dessa forma fica difícil, né? Porque foi de graça, mas se você está... Não, já que foi de graça, eu vou viver de qualquer jeito. Vá, arrisca aí para você ver. Vá brincar. Deus não está cobrando perfeição, porque nós fomos salvos pelo sangue de Cristo. Mas nós não podemos negligenciar essa tão grande e gloriosa graça, o dom da salvação que Deus nos deu. Amém? Então a Bíblia nos manda abandonarmos as descrenças e as paixões mundanas e vivermos neste mundo, amém? Vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Prudente, correta e dedicada a Deus. Diga comigo, prudente, correta e dedicada a Deus. Amém? Dedicada ao Senhor. E o versículo seguinte, nós vamos até o 14. Glória a Deus. Enquanto ficamos esperando o dia feliz. Diga o dia feliz.
em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Dá uma glória a Deus. Nós vamos, irmão, a igreja vai se encontrar com Cristo nos ares. Será um espetáculo. Será a coisa mais bonita do mundo. Imagina aí, de repente, algo acontece e nós voamos para o céu, recebemos um corpo glorificado. Esse corpo não morre mais, esse corpo não adoece mais. Amém? E esse corpo glorificado, você sabia que nós vamos comer também? Mesmo depois que ressuscitar? Quem sabia? Agora acharam bom, não foi? Falou em comida. Porque quando na cabeça da gente, a gente pensava, né? Quando morrer, a gente depois não ia comer mais, não ia viver só como os anjinhos, só com as asas assim, cantando para Deus 24 horas. Mas não vai ser assim não, viu? Nós vamos ressuscitar, nós vamos receber um corpo glorificado, nós vamos reinar com Cristo, amém? Nós vamos trabalhar, nós vamos viver, terá um paraíso, amém? Nós vamos nos alimentar, só que aquele alimento que a gente vai comer, tudo isso vai ser mostrado. Não se preocupe não que eu vou mostrar na Bíblia. Só que aquele alimento que a gente come não é para dizer, se não comer morre, não. Porque hoje se a gente não comer morre, né? Não é assim? Só que o corpo glorificado é feito com uma substância especial. A gente come só pelo prazer. Glória a Deus. Só para você saber o que eu estou falando é verdade, que a gente vai ver. Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou com um corpo glorificado. E quando ele apareceu para os discípulos, presta atenção, quando Jesus apareceu para os discípulos, ele estava num momento lá na beira da praia e os discípulos estavam pescando. E os discípulos olharam de longe, né? E Jesus estava fazendo um churrasco de peixe. E a Bíblia diz que quando eles chegaram, Jesus comeu peixe com eles, depois de ter ressuscitado. Amém? Então nós vamos usufruir, irmão. Não vai ser uma vida monótona, não. Vai ser uma vida alegre. Vai ser uma vida feliz. Né? Não pense que a gente vai ficar igual os anjinhos lá, assim, ó, parado, cantando 24 horas, santo, 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 não faz mais nada. Não. Deus fez o ser humano para estar em movimento. E na eternidade nós vamos estar em movimento. Amém? Então vamos concluir essa parte aqui, ó. O conselho é que a gente esteja esperando esse dia feliz, né, do nosso grande Deus, Salvador e Jesus Cristo. Versículo seguinte, 14. Leia comigo em voz alta. Já foi ele. Interessante, né? Nós fomos purificados pelo sangue de Jesus e Ele fez de nós um povo que pertence somente a Ele. Diga, a igreja é um povo que pertence a Deus. Olha para seu irmão e diga, ei rapaz, nunca fale da igreja de Jesus. Porque se você falar, você vai prestar conta com Ele. Então, quando eu digo não falar da igreja de Jesus, eu estou dizendo assim, nunca fale mal do seu irmão. Porque seu irmão faz parte da igreja de Jesus. Se você falar do seu irmão, você vai prestar conta com Deus. Amém? Mas ele só vive daquele jeito, sei o quê. Irmão, ele pode ser falho, ele precisa até crescer, amadurecer. Mas ele foi comprado pelo sangue de Jesus igual a você. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos adiantar o processo. O conteúdo escatológico nos equipa para darmos resposta àqueles que zombam da esperança cristã. Eu não vou ler esse 2 Pedro 3, do 1 ao 13, mas eu vou explicar só um pouquinho.
Nesse texto, Pedro está falando que tinha pessoas que zombavam. E dizia assim, oxe, cadê? Oxe, essa é a minha versão, oxe. A minha versão aqui do Matutês. Oxe, cadê o dia do Senhor? Cadê que você já faz tanto tempo e Jesus nunca voltou? Isso é conversa de carochinha, tem gente fazendo isso, irmão. Só que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quando você lê em casa, nota aí para você ler em casa, 2 Pedro 3, capítulo 3, versículo do 1 ao 13. 2 Pedro 3, capítulo 3, versículo do 1 ao 13. Quando Pedro estava falando, porque tinha pessoas naquela época que já estavam duvidando, dizendo que isso não ia acontecer e tal, que isso era conversa, zombando da nossa fé. E ele disse assim, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Aí ele disse, Deus não está apressado, porque Deus está esperando para alcançar o máximo de pessoas. Amém? Então foi isso que ele disse. E tenha uma resposta na ponta da língua, viu? Quando alguém estiver duvidando, aí você vai e diz, é porque Deus está esperando tu se converter, infeliz. Se converte logo para ele voltar. Amém? Vai adiantando aí o processo. Nós vamos estudar mais só mais um pouquinho e nem dar uma parada. Pode ir adiantando, aí demora um pouquinho. Clicando aí até aparecer a outra tela. Gente, tiraço aí. Não, rapaz, é a tela de escatologia. O versículo findou. Glória a Deus. Pode ir pulando, vá pulando. Aperta, vá apertando. Agora nós vamos entrar aqui nos eventos cronológicos, dos eventos futuros. Não vai, provavelmente não dê tempo de terminar hoje essa parte. Mas é para a gente começar, biblicamente, ver as etapas do que vai acontecer. Vamos pular aí, ó. Nós vamos ter aqui, cada ponto, são 8 pontos. Primeiro, o arrebatamento. Amém? Que é o que nós estamos esperando, é bíblico. David vai abrir aí na Bíblia, nós vamos mostrar na Bíblia, na RA, viu? 1 Tessalonicenses capítulo 4. Quem quer ler para mim aí o microfone? Tem um microfone aí? Eu quero uma pessoa lendo aí para mim. 4. Alguém ajudar aqui com o microfone? Capítulo 4. Aqui tem microfone. Tá, pega aqui, Diego, por favor. O microfone. Deixa eu ver. Quem é que quer ler para mim aí? O versículo... Na RA, viu, David? 4... É a partir do versículo 16, né? Lê o versículo 16, Raquel. Durma hoje não? Aí dormir hoje não? Durma não. Está desligado, não? Oi? Está mutado, é? Que está gravando aí tem que aparecer ali. Glória a Deus. É o AKG. Chegou. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha que interessante, né? Porque o Senhor mesmo, o Senhor, dada a sua ordem, quando Deus der a ordem, vá, meu filho, dado a sua palavra de ordem, amém? Na RA, né? Dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, vai haver uma trombeta. Quando a trombeta tocar, olha, quem sabe fazer uma trombeta aí? Sabe? Quando a trombeta tocar, a trombeta de Deus tocar, descerá dos céus, eita glória, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
seja, está falando do arrebatamento, porque nesse dia, o que é que vai acontecer? Nesse dia vai ser assim. Quem morreu em Cristo está no paraíso em espírito. Quem morre hoje, no Novo Testamento? No Antigo Testamento, quem morria no Antigo Testamento, eles não iam diretamente para o paraíso. Eles iam para o lugar chamado Seio de Abraão, lugar de repouso. A Bíblia diz que Jesus, quando morreu, ele desceu às partes baixas da terra, que é o inferno. O Seio de Abraão é próximo ao inferno. Tem um inferno, um abismo e o Seio de Abraão. As pessoas no Antigo Testamento que morriam vinham para esse lugar, Seio de Abraão. Elas não eram atormentadas, porque elas morreram com a esperança do Salvador, que era Jesus. Elas tinham fé. As pessoas que ficavam do lado de cá eram os que não creram, eram os incrédulos. Eles iam para o inferno. Eles ainda estão lá no inferno, essas pessoas. Estão entendendo? Quem está entendendo? Prestar atenção no raciocínio. Nós vamos estar estudando e mostrando também biblicamente. Quando Jesus morreu, o espírito dele desceu até o inferno. E Jesus, nesse momento, desceu, a Bíblia chama as partes mais baixas da terra, que o inferno é no centro da terra. Desceu ao Seio de Abraão e resgatou todos os santos do Antigo Testamento. A Bíblia diz que, tomando cativo o cativeiro, está escrito lá em Efésios, aquelas pessoas estavam em cativo, estava cativeiro, estava preso. Tomando cativo o cativeiro, né, ele tirou aquelas pessoas e levou para o céu. Nesse momento, a porta do céu se abriu. Vocês estão conseguindo entender? Aquelas pessoas não podiam ir para o céu no Antigo Testamento. Elas ficavam separadas, esperando o Messias. Por que elas não podiam? Porque elas não nasceram de novo. Ninguém no Antigo Testamento nasceu de novo. O novo nascimento só começou a partir do momento que Jesus morreu e ressuscitou e apareceu aos discípulos e soprou sobre eles, lá em João, soprou sobre ele o Espírito Santo e eles receberam o Espírito Santo, ali eles nasceram de novo. Então, no Antigo Testamento, essas pessoas morriam e iam para o Seio de Abraão. Jesus morreu, resgatou essas pessoas e levou elas para o céu. Hoje, diga hoje, na nova aliança, quem morre não vai para o inferno, vai direto para o céu. Vocês estão entendendo? Então presta atenção. Quando no ressoar da trombeta, aqueles que morreram em Cristo, que estão no céu, aqueles que morreram sem Cristo estão aonde? No inferno. Esperando o dia do julgamento. Olha aí, olha as coisas se montando. O dia do julgamento, do dia do julgamento, do grande trono branco. Esse aí é fatal, meu irmão. O julgamento descrito lá em Apocalipse, do grande trono branco, nós vamos estudar. É o julgamento das pessoas que estão no inferno, esperando a ressurreição dos corpos dela. Presta atenção, dona Fátima. Esperando a ressurreição dos corpos delas para se apresentarem diante de Deus para o julgamento. E elas serão julgadas diante de Deus por causa da sua incredulidade e serão lançadas no lago de fogo com corpo, não é só o espírito não, com corpo, para viver a eternidade no tormento eterno. E a Bíblia diz. Você sabia que tem igreja que não acredita no tormento eterno? Diz que quando morreu, que ressuscitado, Deus vai destruir, porque Deus é bom e acabou, e Deus não vai deixar uma pessoa viver eternamente sofrendo. Só que não é Deus que escolheu para que as pessoas fossem para lá. As pessoas que não querem ouvir a palavra. Vocês estão compreendendo? Então, essas pessoas vão para lá porque elas escolheram. É escolha própria. O evangelho está sendo pregado. A mensagem está sendo anunciada. Mas elas não querem aceitar. Se elas não aceitarem, elas irão passar a eternidade no lago de fogo. E eu vou mostrar biblicamente que é um tormento eterno. Antes de eu avançar aqui, deixa eu dar mais uma prova bíblica, que é em Efésios,
4. Mais uma prova bíblica. Deixa eu ver se é Efésios 4. Efésios 4. Deixa eu ver se é o 4. Só um minutinho. Versículo, coloca aí, David. Versículo 8. Lembra que eu falei que Jesus, quando morreu, ele desceu às partes mais baixas da terra? Quem está lembrado? Presta atenção aqui. É um assunto muito delicado. A gente tem que... Olha, irmão, o diabo... Presta atenção. O diabo vai fazer duas coisas ele vai trabalhar. Presta atenção. Abra seus olhos. Duas coisas. Uma, para você perder esses cultos. Pode observar que tem gente perdendo à toa. Duas, ele vai fazer. Ele vai tentar distrair você para não entender o que eu estou falando. Porque esse culto aqui, todos os cultos são especiais, são bons. Mas esse culto é um dos mais importantes. Você pensa que o mais importante é aquele que a gente dá cambalhota, pula, corre, é bom, está unção ali. O mais importante é quando você enxerga o que você nunca enxergou. Você nunca soube disso na sua vida e você está sabendo hoje. A Bíblia diz em Efésios 4:8, diz assim: por isso, quando ele subiu às alturas, está falando de Jesus, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ou seja, quando Jesus morreu, o Espírito dele desceu e resgatou os santos que estavam lá no seio de Abraão, no inferno lá onde havia a separação. Aquelas pessoas, prestam, as pessoas que morreram crendo em Jesus. Que era o seio de Abraão, um lugar de repouso. É um lugar, um ambiente, como é um inferno mesmo, só que em lugar de repouso. A Bíblia diz que havia um abismo e do lado do outro abismo, o inferno de tormento. Está escrito lá em Lucas 16, fala do rico e do Lázaro, que Lázaro estava no lugar de tormento. Rico estava no lugar de tormento e Lázaro estava no repouso, descansando ao lado ali de Abraão. E o rico disse: pai Abraão, deixa-me ir, porque eu estou sendo atormentado, deixa ele molhar a ponta do dedo e me refrescar a língua. E Abraão disse assim: não tem como. Ele disse, mesmo que ele queira ir, não tem como você vir para cá, porque havia um abismo. Eram os espíritos se comunicando. Vocês estão entendendo? Está escrito, está na Bíblia. Então, os santos do Antigo Testamento estavam aqui. Jesus, por isso, quando ele subiu às alturas, levou cativo. Essas pessoas estavam cativas, estavam esperando Jesus vir. E Jesus veio, levou cativo aquelas pessoas que estavam presas e arrancou elas daquele lugar. Deixou os que não creram e levou Abraão, Moisés, os santos do Antigo Testamento, levou direto para o céu. Estão compreendendo? Porque ele não era nascido de novo, ele não podia ir. Hoje não. Nós nascemos de novo e se nós morrermos, nós não vamos nem por ser de Abraão. Nós vamos direto para o céu. Dá uma glória a Deus forte, igreja. Amém? No versículo 8 diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, falando de Jesus, né? Levou o cativeiro, concedeu dons aos homens, versículo 9. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Está falando de Jesus. Você está vendo que a Bíblia diz que Jesus desceu até as regiões inferiores da terra? Está ou não está, igreja? Você está vendo que a Bíblia está dizendo que Jesus desceu até a região inferiores da terra, que é o inferno? Ele desceu com um propósito. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém? E ele levou essas pessoas para lá. Essas pessoas estão no céu. Pastor, me diga uma coisa. Volta lá para o versículo de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Pastor, me diga uma coisa. Essas pessoas que estão no céu, olha a pergunta. Essas pessoas que estão no céu, elas estão esperando o quê? Faça essa pergunta, pastor. Essas pessoas que estão no céu, elas estão esperando o quê? Amém? Sabe o que é que elas estão esperando? A ressurreição
dos seus corpos. Estão entendendo? E aí onde vai acontecer essa ressurreição? Quando é que vai acontecer? Quando a igreja for arrebatada. 1 Tessalonicenses 4,16. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem vai ressuscitar primeiro? Os que morreram em Cristo. Porque vai haver mais de uma ressurreição. A primeira ressurreição é composta por aqueles que morreram em Cristo. Estão lá no céu esperando. A segunda ressurreição terá outro tipo de ressurreição. Terá a ressurreição daqueles que estão no inferno para o julgamento ser condenado à eternidade no lago de fogo. Mas isso aí fica mais para frente. Mais para frente nós estudamos. Mas essa primeira ressurreição será dada mesmo quando o arcanjo tocar a trombeta, liberar a trombeta. Nós vamos ser transformados, se nós não tivermos provado a morte. Porque se eu ou você provar a morte, a qualquer momento nós vamos para o céu. E a partir da coisa mais linda do mundo. A Bíblia diz que o anjo vem... Imagina você, teu corpo caindo aqui, você se levantando, olhando e do lado do anjo de Deus, vindo buscar você para ir para o paraíso. A Bíblia diz isso, irmão. Não é maravilhoso? Dá uma glória a Deus. Está escrito, quem crê na palavra de Deus? Amém? Aí, se a trombeta tocar agora e nós subirmos, nesse exato momento, que a Bíblia diz que é como num piscar de olho, é rápido, nós vamos nos encontrar com Cristo. Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Amém? Será um casamento. É um casamento. Cristo, o noivo, a igreja, nós, que é a igreja, a noiva, se encontrando com Cristo nos ares. Amém? O casamento. Vai ter uma celebração no céu, chamada as bodas do Cordeiro. Está escrito também. Tudo passagem bíblica que está escrito. Nesse momento que acontecer, nós receberemos rapidamente um corpo glorificado. No arrebatamento, receberemos um corpo glorificado. Os que morreram, que estão esperando lá no céu em espírito, ressuscitarão, receberão seu corpo glorificado e estarão no paraíso com o corpo glorificado. Como é esse corpo glorificado? É um tipo de corpo, é um material. Isso não é uma matéria? É ou não é? E como vai ser esse corpo? Raciocine comigo. Como vai ser esse corpo, pastor? Quando Jesus morreu, ele passou algum tempo na terra. Não foi isso que aconteceu? Quando Jesus morreu, preste atenção, teve um momento que os discípulos estavam trancados em um ambiente com portas fechadas. A Bíblia diz, com porta fechada. Ninguém podia entrar nem sair, estava a porta fechada. Eles estavam com medo. Porque aquele rebuliço, a perseguição contra o cristianismo, presta atenção. E eles estavam lá, com certeza eles estavam orando, buscando a Deus. E do nada alguém entra dentro daquele ambiente. Um ambiente com a porta fechada. E quem foi que entrou? Jesus. A porta estava fechada, mas ele conseguiu entrar. E quando os discípulos viram aquilo, ficaram admirados. E eu acredito que passaram na cabeça dele, é um fantasma. É um espírito. Né? Com certeza passou, é um fantasma, é um espírito, e estava Jesus lá. Imagina as portas fechadas e do nada alguém aparece aqui dentro. Se a gente caindo duro aqui, passando mal. Né? Mas Jesus conseguiu transparecer aquela parede. E Jesus, presta atenção, provou para aquelas pessoas que aquilo não era um espírito. Que era ele com o corpo glorificado. Como foi que ele provou, pastor? Pergunta, como foi, pastor, que ele provou? Foi que ele fez para Tomé. Tomé não é um espírito. Porque o espírito não tem carne. Topa aqui? Foi? Eu não sei se você está conseguindo compreender. Dá um glória a Deus, irmão.
Diga, o corpo glorificado terá poderes. O mesmo corpo que Jesus recebeu é o mesmo corpo que nós vamos receber. Amém? O mesmo corpo. Jesus poderia aparecer aqui e poderia aparecer lá nos Estados Unidos, questão de segundo. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Porque Jesus foi o primeiro a morrer e ressuscitar com o corpo glorificado. Quando a Bíblia diz que Jesus é o primogênito, ele está dizendo é o primeiro de muitos. Ou seja, como é que diz aquela palavra? Protópico é? Protópico? Protópico. Protópico é, presta atenção. Vamos supor que esse celular é o protópico. É o Galaxy S20. Ninguém tem ele, porque ele foi feito primeiro. Ele é único. Ele é único. Porém, o fabricante diz assim, pronto, o resto tem que ser tudo igual a esse. Não pode mudar nada. Aí ele começa a fazer milhões de Galaxy S20 para vender idêntico. Isso é o protótipo. Ele é o primeiro de muitos que surgirão. Acho que você não está entendendo. Olha para seu irmão e diga, Jesus foi o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado. E diga, ele é o protótipo, ele é o primeiro. Ele é o primeiro. E diga, e você será, depois dele, a consequência igualmente a ele que ele é agora. Aleluias! Diga, levante a mão e diga, eu serei igual a Jesus. Eu serei idêntico. Eu terei um corpo igual ao dele, cheio de poder, que não pode sofrer dano, que não provará nunca mais a morte. É forte, irmão. Olha, pode vir para cá, Bruno. Pessoal, louvor. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz, eu não estou falando, não é coisa minha não, viu? Glória a Deus. Vai para o teclado, Bruno, para nós cantar O Rei Está Voltando de novo. A Bíblia diz, presta atenção. Eu não vou mostrar agora, porque eu vou ter que pesquisar e procurar. Mas se você quiser no outro culto, me lembre que eu mostro. Ou eu mando o versículo pela paternidade, grupo Cobertura Espiritual. Vai para o teclado. A Bíblia diz que Deus não ama a Jesus um pingo a mais do que a nós. Você sabia disso? A Bíblia diz que o mesmo amor que Deus tem por Jesus é o mesmo amor que Ele tem por nós. Você já sabia disso? Você sabia que tem versículo bíblico dizendo isso? Que o mesmo amor... Olha, presta atenção. Pode tocar, Bruno. Deus não amou mais Jesus. Esse aqui, ele é claro que ele é o filho amado, mas presta atenção. Esse aqui, Jesus, eu amo mais do que fulano. Não. A quantidade de amor que Deus tem por Jesus é a quantidade de amor que Ele tem por nós. Eu tenho versículo para provar isso, viu? Mas eu vou citar um que eu já começo provando. Tem como botar o teclado? Está mutado, é? Deixa o Bruno voltar, que fica mais emocionante, né? Glória a Deus. Só uma passagem bíblica já prova, mas eu tenho outros para mostrar. O amor dele por nós foi tão grande. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi tão grande que Deus disse em sua palavra, em João 3,16. Toca aí, Bruno, por favor. Foi que ele disse em João 3,16. Quem sabe dizer? Ninguém, irmão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ah, já está aí? Não, bota aí não. Deixa o povo dizer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Você sabe o que é dar o seu filho? Jesus era o único que era salvo. Nós não éramos salvos. Nós estávamos todo mundo perdido, estava todo mundo ferrado. Mas Ele deu o seu filho para nos salvar. Amém? Você consegue compreender isso? Eu só quero finalizar aqui o versículo 16, 17, o 16 e o 17. Porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí o versículo 17, lê você em voz alta. Já, depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos o quê? Arrebatados, juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Fique de pé em nome de Jesus. E o versículo seguinte, Paulo mais uma vez manda consolar um aos outros com estas palavras. Amém? O arrebatamento está chegando, irmão. Glória a Deus. Deus é bom. Quando for no próximo, a gente vai dar continuidade à telazinha. Vamos louvar o Senhor. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem nos buscar. Os fiéis são transladados. Os fiéis são... Tem a letra aí, David? Trabalho aqui findou a carreira desse santo nesta vida. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor. A colheita completou-se. É a vinda do Senhor. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem nos buscar dessa terra. Dessa terra estão subindo. Aí, agora vocês cantam. Os ao encontro. Sua pregação é notícia em toda parte. O Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos. Sim, o Rei está voltando. Aleluia. Ele vem nos buscar. Os remidos. É a festa celestial. Todo o céu está se abrindo.
o som de muitas águas. Nós ouvimos. Aleluias ao Cordeiro. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Pai, nós somos gratos ao Senhor, Pai. Nós te louvamos, Pai. Obrigado por cada promessa, Pai. Obrigado pelo grande dia do arrebatamento, da volta do Senhor. Obrigado por essa esperança, Pai. Nós te louvamos, Pai. Nós te glorificamos e nós te exaltamos em nome de Jesus. Diga amém. Queria que Diego viesse orar pelos dízimos e as ofertas.